Pessoal, ao lado da nossa querida bandeira do Brasil, ordem e progresso, eu quero falar com vocês acerca, com base em tudo que está acontecendo, nessa grande transformação que o Brasil está prestes a sofrer, entre aspas, né? Na verdade não é sofrer, mas sim a viver. Eu quero falar com vocês sobre a prosperidade no país, sobre tudo o que há de melhor que está vindo para o nosso país, através dessa intervenção cívico-militar, através desse apoio dos Estados Unidos, também de Israel. Não podemos esquecer que Israel está apoiando os Estados Unidos e está nos apoiando também. E também todos os países que estão apoiando o Brasil no sentido dessa intervenção, que estão apoiando o Brasil e não o sistema político corrupto e comunista que assola o nosso país. Também destacando, e eu acho que é o ponto mais importante disso tudo, a intervenção divina. Isso tudo que está acontecendo só está acontecendo porque Deus assim o quer. É porque Deus está comandando, Deus está fazendo tudo isso. Eu agradeço demais a Deus por tudo isso que Ele tem feito, tudo que Ele está fazendo, porque se não fosse Ele, com certeza o nosso país estaria perdido. E essa intervenção não é apenas no Brasil. Eu postei um vídeo acho que um mês ou dois atrás, falando sobre a intervenção dos Estados Unidos na Venezuela. A invasão, como alguns dizem. Essa invasão, ou essa intervenção que o Trump quer fazer dos Estados Unidos na Venezuela, ela na verdade, acredito eu que será simultânea, ou quase simultânea, entre Brasil e Venezuela. A intervenção, acredito eu, vai ser mais rapidamente deflagrada e mais, em primeiro momento, deflagrada no Brasil. Se a gente começar a analisar os fatos, analisar tudo bem, vai perceber que, começando uma intervenção no Brasil, haverá uma resposta dos contrários à intervenção, aqueles que apoiam as eleições, aqueles que apoiam alguns partidos. Eu não vou ficar aqui rechaçando ninguém, mas alguns com certeza não vão querer, não vão aceitar, não vão estar em favor dessa intervenção, que não é apenas do Exército Brasileiro, mas sim dos Estados Unidos também aqui no Brasil. Acontece que essa ação contrária à intervenção, ela não vai partir apenas do Brasil, ela vai partir de outros países, como a China. E aí é que eu quero entrar nesse detalhe. A intervenção acontecendo no Brasil certamente vai precisar, eu não sei o que o exército americano e brasileiro estão planejando e o exército israelense, mas com certeza a estratégia deles é forte, é boa, é tranquila. Eu fico de fora pensando o seguinte: se a intervenção acontecer no Brasil, ela deve acontecer simultaneamente na Venezuela também? Talvez sim, talvez não. O fato é que essa intervenção ela é um caminho sem volta. Como o próprio Dom, a Priscila, o Esdras falam, não tem volta. A intervenção ela está acontecendo e vai ser deflagrada no Brasil nos próximos dias. Com isso, mas aí estamos falando um pouquinho mais adiante, após tudo isso passar, tudo isso acontecer, após essa intervenção, ela o país voltar à normalidade, após uma talvez guerra civil que venha acontecer, seja lá o que for, é o que o próprio Dom e a Priscila vem falando e alertando, que na intervenção não teremos nada a comemorar, porque ela vai ser bastante sangrenta, né? Sangue de pessoas inocentes acabarão jorrando também, acabará jorrando, melhor dizendo. Será derramado sangue inocente também nessa intervenção. Talvez, é o pior, temos que esperar o pior, entendeu? Eu acho que não adianta a gente pensar só no bom que está vindo junto da intervenção, temos que pensar também no lado ruim que pode acontecer no meio dessa turbulência. Mas após isso, o Brasil
Isso aí eu vou pegar as palavras do professor Beleia, professor Alexandre Beleia, um abraço inclusive, que é uma figura muito interessante, muito importante dentro da intervenção. Ele falou em uma das lives dele o seguinte, que ele também não sabia como ia ficar a questão da economia, a moeda, se ela ia ser unificada ao dólar ou como será feito. Nós não sabemos, ninguém sabe. Só que ele disse o seguinte, e eu corroboro e concordo com ele nesse sentido. A prosperidade no Brasil é inevitável. O Brasil, por suas riquezas naturais, é um país rico. O Brasil, ele em tamanho, ele é quase um continente, né? Então o Brasil, ele tem uma riqueza natural muito grande, imensa, e por si só, se não fosse toda essa roubalheira, se não fosse todo esse cenário, infelizmente, político que nós estamos enfrentando até hoje, nós teríamos condições, sim, de poder manter educação, manter saúde, manter asfalto, manutenção toda do país, segurança, de uma forma excelente. Mas infelizmente não temos por conta desse sistema político que acaba metendo a mão literalmente no dinheiro e não repassa o que deveria repassar, fica tudo com eles, só nós sabemos disso. Todos esses escândalos aí de corrupção, de desvio de dinheiro, que não chega para o destino e tudo mais, isso aí todo mundo está careca de saber, todo mundo já sabe. Então não preciso eu ficar reforçando isso aqui. Mas a prosperidade é inevitável. Então assim, o Brasil, ele vai passar por essa transformação através dessa intervenção cívico-militar. Talvez será bastante truculenta, talvez será bastante... O tranco vai ser forte, vai ser complicado, vai ser... vai haver talvez guerrilha, guerra civil, alguma coisa assim. Algum país contrário à soberania do nosso país, ou seja, que não quer que o Brasil seja liberto, seja um país livre, grande, porque infelizmente o Brasil está sendo vendido para a China hoje. Se você não percebeu, dá uma pesquisada na internet. Dá uma olhada para ver quantas empresas, quantas estatais, quantas riquezas naturais, mineradoras estão sendo vendidas para a China. A China está se apoderando do Brasil, estamos nos tornando uma colônia chinesa. O pessoal está falando aí, mas os intervencionistas querem entregar o Brasil para os Estados Unidos. Não, de modo algum. O acordo que nós temos e será traçado com os Estados Unidos é uma parceria e não entregar o país para os Estados Unidos. Tá ok? Agora, o que estão fazendo hoje com o país é isso, entregando o país para a China. Não tem acordo com a China, tem uma entrega. Estão vendendo o país para a China. E isso ninguém está falando, entendeu? Então, o que acontece? O país, graças a Deus, está sendo liberto. Haverá derramamento de sangue inocente? Talvez sim, já está acontecendo inclusive. Mas é para o bem do país, é para o bem da nação, e nós vamos viver em um país livre. Como o próprio general Mioto falou aos jovens, direcionado aos jovens, nós não vamos deixar esse país para vocês. Não vamos deixar esse país para vocês. Confiem nas Forças Armadas, ele falou. Eu sempre gosto de frisar isso aqui, talvez fique até repetitivo nos meus vídeos, mas é para você acordar. É a fala de um general, ok? O general Geraldo Antônio Mioto. Ele não falou à toa, ele falou porque ele sabe o que está acontecendo, porque ele está participando de alguma coisa, alguma ação, uma operação imensa que está acontecendo no país, ok? E ele finalizou no vídeo, eu volto a falar e vou frisar sempre que for necessário. Todo país tem uma força armada, ou própria ou de outro país. Pense bem nisso. Pessoal, a presença americana no Brasil é evidente, ok? Dos Estados Unidos, dos militares americanos no Brasil. Doações de tanques, doações de blindados dos Estados Unidos para o Brasil. Está chegando aí primeira semana de outubro, está chegando aí uma carga com não sei quantos blindados, quantos tanques que foram doação dos Estados Unidos para o Brasil, entendeu? Então, e aviões todo dia, todos os dias, a movimentação americana no Brasil, pessoal, só não vê quem não quer, entendeu? Então, assim, o Brasil vai passar a ser
o que ninguém imaginava que poderia ser. O Brasil vai ser exaltado, é o país do Evangelho. Deus está fazendo essa obra por nós, para que o nome dele seja glorificado e será cada vez mais. Pode ter certeza disso. E nós vamos viver a partir desse momento em um país totalmente liberto, um país próspero, que realmente as duas palavras que tem aqui, ó, ordem e progresso, que essas palavras venham ser lei, regra no país, ok? Essas palavras vão prevalecer. Ordem não temos no país, estamos começando a ter, mas não temos ainda definitivo. Progresso, infelizmente, não temos. Com esse sistema político corrupto comunista, não temos ordem, não temos progresso. Mas a partir de agora, o aço vai cantar no lombo deles e a partir de agora, ordem e progresso será lei no país. Pode ter certeza disso. Tchau.